Queridos, hoje nós temos conosco o pastor que veio de longe, veio de uma terra muito boa, né? Brasília, Distrito Federal, uma grande bênção da Igreja Batista Ministério da Graça, lá do Distrito Federal. Ele tem um ministério muito lindo de famílias, família abençoada. É isso, né, pastor? Família de sucesso, isso. É igual, você podia ver, né? E é uma grande bênção. E ele já ministrou na nossa igreja, lá no Rio também. E vai ter também o privilégio de estar ministrando aqui conosco nessa manhã. Queria que você recebesse com salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor Ricardo. Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Amo a igreja, o trabalho, o ministério. E eu estou muito feliz de estar com vocês. Essa oportunidade foi bênção de Deus. O desejo do meu coração é ser um instrumento para abençoar a sua vida e sua família. Gente, eu sou de Brasília, como o pastor falou. Sou casado. Esse ano eu faço 25 anos de casado, graças a Deus, e com a mesma mulher, que é importante, né? E a gente está na empolgação aí de fazer uma comemoração especial lá na Toscana, na Itália, em outubro, lá com os 25 anos de lua de mel. Só está faltando dinheiro, mas a gente está empolgado com isso. Nós temos 4 filhos, eu e minha esposa. A nossa filha mais velha, a Maísa, tem 22 anos. Aí vem a Bianca com 20, Ricardinho com 16. Aliás, Ricardinho com 17, fez hoje. Meu filho está fazendo aniversário hoje. 17 anos, ele está lá em Florianópolis, no F-Hop. Num tempo de treinamento ministerial, e nossos filhos, graças a Deus, estão todos na igreja, envolvidos no ministério. A Maísa tem pegado essa mesma veia que eu e minha esposa, tem viajado já para muitos lugares, dentro do Brasil e fora, já foi ao México, Canadá, Japão, Estados Unidos ministrar. Ela ministra principalmente para jovens, né? E eu e minha esposa e os meninos temos viajado também e ministrado bastante na área da família. A gente tem uma agenda bem cheia lá no Brasil, nessa área de família, encontros de casais, congressos de família. Há 2 anos eu passei a igreja para um casal de pastores, uma equipe, né? Eu ainda dou o discipulado, o MDA para esse casal, e a gente vai mais nas reuniões de liderança. Eles estão tocando a igreja, e a gente praticamente hoje em dia está nas viagens. Agora em fevereiro eu estou indo para a Europa, Genebra, Londres, Paris e Portugal. A gente chega em março, e no final de março minha esposa vai para o Japão ministrar lá 15 dias e voltar. Então é uma agenda bem tensa, porque nós amamos esse encargo, esse chamado na área da família. E trabalhamos com isso há mais de 23 anos. Praticamente, quando a gente se casou, nós já fomos chamados para cuidar do Ministério de Casais da nossa igreja, e de lá para cá nunca mais paramos de trabalhar com essa área de família e de casamento. Eu trouxe um material que vai estar ali fora no final para servir vocês. Quem não é casado aqui ainda? Deixa eu ver os solteiros. Quem não casou ainda, levanta a mão, por favor. Deixa eu ver. Ah, legal. Ó, para vocês, o livro é esse aqui, ó. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, 3 namoros acabaram na mesma noite. Meu Deus. Eu preguei essa mensagem em Genebra, um namoro e um noivado terminaram naquele final de semana. Então isso aqui vai ou fazer você confirmar que está no caminho certo, ou talvez descobrir que não estava, né? Eu louvo a Deus que tem muito namoro e noivado acabando quando lê esse livro, porque é melhor terminar um namoro do que terminar um casamento. Então, esse livro tem ajudado muita gente. Tem ouvido testemunho de pais que deram para os filhos, e esse livrinho vai estar ali. Eu só quero aconselhar você que já casou, não leia esse livro. Tem ali também um livro que a gente escreveu, minha esposa, Divórcio e Novo Casamento. O que a Bíblia fala sobre esse assunto tão sério e tão pouco ensinado? O que a Bíblia fala, o que Deus pensa? Se você está pensando em separar, está pensando em casar de novo, está pensando em entrar no segundo casamento, por favor, leia esse livro, porque é muito, muito importante. Para quem é casado, abrindo o jogo sobre sexo. A gente rasga o verbo aqui sobre sexualidade para o cristão. A gente colocou até figurinha para ajudar você a entender o que a gente quer falar.
E nós temos ali também vouchers de mensagem. Na verdade, gente, eu não tenho nenhum desses livros físico aqui, que são só mostruários. Eu tenho e-books que vão estar ali para você baixar no seu computador. Então você vai comprar esse voucherzinho, que é o livro, e com o código você vai baixar no seu computador, tablet, celular. E com esse código, não só você, mas qualquer pessoa da sua família, para quem você quiser passar o código, a pessoa vai ter acesso ao livro. Tá? Esse aqui é o livro Meus Filhos Me Tiram do Sério, pastor. E agora? Sobre a criação de filhos, né? Como é que eu faço com a desobediência do meu filho? Qual o segredo para uma boa educação? Quando, onde, como disciplinar à luz da Bíblia? E tem várias pregações de família, casamento, criação de filhos, como essa que eu vou trazer para vocês hoje. Fundamentos para o sucesso na criação dos filhos é um tema. Tem outro voucher ali que você pode adquirir. Somos tão diferentes e agora casam pessoas e são tão diferentes, né? Homem, mulher, o jeito. Um dorme tarde, o outro gosta de dormir cedo. Um gosta de falar demais, o outro quase não fala, né? Um é bagunceiro, o outro é organizado demais. Um gosta de comer a carne crua, sangrando, o outro gosta de carvão com sal. Pastor, nós casamos, somos muito diferentes. Os piores inimigos da minha família. Quais são os 6 piores inimigos? Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, olha, irmão, pensa numa luta. Deu problema na mesa de som, gente ficou endemoniada, acabou a luz, não conseguimos gravar no primeiro culto. No segundo culto a gente orou, repreendeu, ungiu, conversou com a equipe e conseguimos então gravar os 6 piores inimigos da família. E o último aqui, lá tem mais de 20 temas, mas aqui tem o perdão na família, que é muito importante. Então, esse material vai estar ali. Pastor, quanto custa? Gente, quando eu vou entrar nos Estados Unidos, está escrito lá, você vai vender alguma coisa? Eu coloco que não. Então, eu não vou vender. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você quiser, vai pegar o que você precisa e você vai deixar uma oferta. Mas é completamente livre. A gente fica constrangido, pastor, só estou com $3, com $1, com $4, com $10, não importa. Você vai pegar lá, pastor, eu preciso para o meu casamento, essa mensagem aqui, esse livro, eu sei de alguém que precisa. Então você vai pegar lá e você pode dar uma oferta? Posso, dá. Não pode, não tem problema, pega, porque eu não estou aqui na América, no Brasil eu vendo normal, mas aqui na América eu não estou vendendo. Então pegue o que você precisa e se puder, deixe uma oferta, tá bom? E eu posso passar esse código para outras pessoas, pastor? Aqui está escrito que não, mas eu te autorizo. A pirataria do meu material não é crime, tá bom? Você pode passar, porque o mais importante é ver famílias abençoadas, ok? Então vai estar à disposição de vocês lá. Gente, uma coisa que eu até falei com o pastor, ele disse que eu podia falar, amanhã à noite nós vamos ter um jantar lá no Florida Mall, no Café Mineiro. Eu tenho muitos amigos aqui em Orlando, já vim aqui várias vezes, e eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, então eu resolvi matar vários coelhos com uma cajadada só. Quero ver os meus amigos, quero trazer uma palestra na área da família, quero ter um tempo de comunhão, quero abençoar e etc. Então a gente reservou lá o Café Mineiro, vai dar um grupo ali de talvez o máximo, né, que eu acho que ele cabe, são 70 pessoas, então até precisava que você no final ele falasse, pastor, eu vou e tal, para eu saber mais ou menos, e a gente vai ter esse jantar. O buffet lá, eles cobram para um pastor amigo meu, $13 ou dólares e alguma coisa. A gente arredondou para $15 por pessoa, o buffet completo, tá? Vai ter tudo lá. E além de você estar lá no momento de comunhão com sua esposa, não é só para casais, para amigos, namorados, todo mundo, a gente ainda vai ter network lá e etc. Você ainda vai receber uma palavra na área também da família e do casamento. Se você quiser e puder, a gente vai ter lá o Paulo Subirá. Você conhece o Paulo Subirá? O irmão do Luciano? Ele está morando aqui em Orlando. Ele vai estar lá, o Paulo Subirá, o pastor Daniel, que eu quero te apresentar, que conhece os Estados Unidos inteiro. A Heloísa Rosa me disse que é 90% que ela vai estar lá com a gente, jantando. Ela não vai ministrar nem nada, mas ela vai estar lá com a gente. Vai estar o pastor Fernando Pinto, vai estar o pastor da Quadrangular aqui, de uma cidade pertinho. O pastor do Bola de Neve vai estar também. Vai ter um grupo bom, a gente do Brasil que está aí. Tem ovelhas minhas, amigos meus, um apóstolo que vai estar, que está de férias, vai estar lá também.
Então vai ter um grupo bom de pessoas lá. Se vocês puderem estar, quiserem estar nesse tempo de comunhão e ministração na área da família, serão muito bem-vindos, tá bom? Se você quiser achar a gente na internet, só Família de Sucesso. YouTube, tem várias mensagens, Instagram, Facebook. A gente tem um congresso em Caldas Novas todo ano. Esse ano vai estar eu, Luciano Subirá, provavelmente Cláudio Duarte, o Brinque e a Nana Chara, lá no Brasil, R$ 1.250 o casal, com tudo incluso no Termas de Roma, que é o melhor hotel de Caldas. É muito barato, mas você tem família no Brasil. Pastor, eu quero saber isso. Tem um site, familiadesucesso.com, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Colossenses, capítulo 4, verso 6. Aonde a Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja quando agradável, gente? Sempre agradável, temperada com sal. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse tempo e pela tua palavra. O que nós pedimos e precisamos agora é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos envie a tua palavra, de modo que mais uma vez o teu nome seja glorificado. Amém. Demônios envergonhados. Amém. E famílias edificadas. Amém. No nome de Jesus. Diga amém. Amém. Gente, eu quero falar sobre o tema segredos para uma boa comunicação. Trabalhando com família, como eu disse para vocês, há mais de 20 anos, se você me perguntar, pastor, qual é o desafio, o problema número 1 dos casais e das famílias? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que o maior problema que a gente enfrenta dentro de casa hoje é a falta de comunicação com o nosso filho. Vai ter que conversar. E se o problema já é a falta de comunicação, ou a má comunicação, como que você vai resolver os outros problemas? Então, o problema da comunicação, ele trava de resolver os outros problemas que vão surgindo. Por isso, depois daquilo que é lógico, é mais importante para nós, que é ter Jesus na nossa vida, no nosso coração e dentro da nossa casa, o mais importante a nível prático de relacionamento familiar é aprender os segredos para uma boa comunicação. Além do que, a gente acabou de ler um texto, nós vamos ler outros aqui juntos, que diz que a nossa forma de falar, de conversar, deve ser sempre agradável e temperada com sal. Isso é onde? Todo lugar. Especialmente dentro da nossa casa, com a nossa família. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Quando eu não cuido da minha casa, da minha família, eu estou sendo pior do que o descrente, negando a fé. Deus associa o relacionamento, o cuidado com a família à fé. A minha fé, a questão de agradar ou não a Deus. Então, família para Deus é algo muito importante, ao ponto de Jesus começar o seu milagre. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. E isso não é em vão, não é à toa. Deus quer falar algo para nós com as coisas que acontecem. Então, a nossa forma de falar é algo que interessa a Deus. É algo que preocupa Deus. Como nós temos nos comunicado, conversado, falado em todo lugar, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, mas especialmente dentro da nossa casa. E quais seriam, então, os segredos para uma boa comunicação? Bom, gente, a primeira coisa para a gente se comunicar com sucesso é ouvir com atenção. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queria pedir para você me ajudar a pregar e olhar para essa pessoa perto de você e falar para ela: Deus está falando com você e Ele está dizendo. Agora fala para ela assim: fale menos e ouça mais. É isso que Deus está dizendo: fale menos e ouça mais. Gente, o segredo de uma boa comunicação
para o ser humano sempre foi um desafio, sempre. Porque a nossa tendência caída é egoísta e a gente gosta muito de ser ouvido, mas não gosta muito de parar para ouvir. Sempre, há 10 anos, há 100 anos, há 500 anos atrás, o ser humano é assim. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, dos mais graves de todos os tempos. Por quê? Além da nossa tendência egoísta já ser assim, surgiu o celular, a internet, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e por aí vai. Os Netflix e etc. Então, o que acontece, gente? Nós não temos desgrudado disso aqui, não temos dado às pessoas a atenção que precisam e merecem. Eu já vi várias vezes, inclusive na minha casa, pessoas dizendo assim para o outro: pode falar que eu estou te ouvindo. Que isso? Gente que está vendo televisão, a mulher quer falar, o marido quer falar. Não, eu estou te ouvindo, está jogando videogame, tá ver o seriado, jogar o videogame, assistir o programa, fazer o que a gente está fazendo e parar para conversar e para dar atenção. É tipo assim, não, vai falando aí e eu vou fazendo as minhas coisas. Mas eu nunca, pastor, nunca vi alguém dizer assim, ó, eu quero falar com você agora e enquanto eu estiver conversando, pode mexer no celular. Isso eu nunca vi. Alguém propor para você, enquanto eu estiver falando, vai navegando, vai respondendo o WhatsApp, mas a gente quer que o outro fale e a gente não pare para dar a atenção que ela merece. Então, a gente está muito conectado. Eu viajo todo final de semana no Brasil, os aeroportos ninguém conversa. É o tempo inteiro o povo mexendo no celular, o povo está andando no shopping mexendo no celular. Tem um vídeo no Facebook que eu vi um tempo atrás, do povo caindo em poça de água, batendo a cabeça em poste, porque fica conectado. Você sabe que isso aqui é uma das maiores razões de acidente hoje, é não desconectar enquanto está dirigindo. A gente não larga, irmãos. Eu sei que aqui na América vocês correm demais, trabalham muito, assim como as capitais do Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, é corrido, trânsito louco. O povo sempre trabalha 6 horas, onde eu moro lá, para chegar 8 horas em casa. É um trânsito maluco. Então você ter um tempo com a sua família precioso, separar para conversar, para ter uma refeição junto, é um desafio hoje nessa sociedade corrida, né? Separar para conversar, olhar no olho. Mas às vezes quando você consegue reunir a sua família para uma refeição juntos, não adianta muito. Por quê? Todo mundo senta na mesa e não larga o celular. Aí eu vejo hoje o mais alto nível de comunhão das famílias, é assim, você está sentado numa mesa, todo mundo comendo, ou vendo a televisão, ou mexendo no seu celular, de repente alguém fala assim, gente, olha isso. Aí todo mundo olha e manda pra mim. E volta pro celular. Existe uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, a pastora Dev Tyros que falou sobre isso. Quando você tem pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, ouça isso, pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, você diminui em 80% as chances dessa criança usar drogas. Mas essa refeição não pode ser você sentar e não conversar, e não olhar no olho, e não ter tempo, e não inquirir como é que foi o dia. Não pode ser uma coisa que cada um está mexendo. Você tem que parar, olhar no olho, conversar. E é um desafio, irmãos, até quando não tem isso aqui. Porque eu tenho um filho adolescente, você fala assim, Ricardinho, e aí, como é que foi seu dia? Normal. Não é a resposta deles? E aí, como é que foi sua manhã, Josué? Bom, é só isso que responde. Se você não for lá e começar a cutucar e perguntar e apertar, não sai uma comunicação, não rola uma conversa, não se desenvolve relacionamento e amizade entre pais e filhos, uma conversa, até porque a gente mesmo também está doido para viver a nossa vida. Sabe o que a gente teve que fazer na nossa casa, irmãos? E a gente fala isso no nosso livro sobre criação de filhos. A gente teve que proibir o uso do celular na mesa da refeição.
Então, na minha casa, na hora que a gente senta para comer, e lá a nossa refeição diária acontece de segunda a quinta-feira, porque todo final de semana eu viajo, na hora do almoço, toda a família para almoçar junto. Um espera o outro. Tem gente que chega meio-dia, tem gente que chega 1 da tarde. O último a chegar, porque cada um está numa fase escolar, chega 1h40 da tarde. É essa hora que todo mundo vai para a mesa e o celular é proibido. Eu não posso levar o celular, porque se eu levar, eu sou o primeiro a mexer no celular. Eu tenho 1 milhão de WhatsApps e mensagens de agenda, pastor e tal e tal. Eu sou coordenador da MDA em Brasília, eu sou pastor de uma igreja que tem outras igrejas e eu tenho um ministério com família, então isso aqui não para. Então a gente pega, deixa no quarto, deixa carregando, e na hora que a gente senta na mesa da refeição, pelo menos essa, a gente conversa, a gente ri, a gente conta história, a gente olha no olho, a gente passa um tempo junto, irmãos, porque isso é muito, muito, muito importante. Então, se a gente quer ter sucesso na família, se a gente quer ter sucesso no casamento, na criação dos filhos, um dos grandes segredos é ouvir as pessoas com atenção. É olhar no olho, é parar o que está fazendo. Às vezes, posso ser sincero com vocês, é a primeira vez que eu venho, mas eu acho que eu já vou ser assim, um pouquinho mais firme com vocês. A gente tem sido mal educado, irmãos. A gente interrompe conversa para atender celular. A gente interrompe as pessoas para responder uma mensagem. A gente, às vezes, está ouvindo uma coisa séria, dá uma olhadinha no negócio, ri, e não tem nada a ver. O outro fala, tá rindo de quê? Ah, não, desculpa, é que eu vi um negócio aqui engraçado na mensagem, no texto. E a gente não para olhar a pessoa, para dar atenção. Agora, tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando nós vamos falar, a gente quer ou não quer atenção? A gente quer atenção. Outra coisa importante quando você for conversar com alguém, além de dar atenção, é demonstrar interesse no que a pessoa está falando. Porque tem gente que você conta para ela a notícia mais triste ou mais alegre da sua vida e a cara do indivíduo não muda. Meu Deus! É triste, é horrível, é muito ruim conversar com gente assim, rapaz, meu documento saiu, o green card saiu. Minha mãe morreu. Minha mãe ressuscitou. E o cara não muda. Meu Deus! É incrível, a pessoa não expressa, não esboça. Ah, mas por dentro eu estou feliz, mas eu não sou Deus, irmão. Eu não tenho como saber o seu interior. E nós somos seres humanos, seres emocionais, nos relacionamos em comunidade. A gente tem que olhar no olho, dar atenção e demonstrar interesse no que está sendo falado. Gente, deixa eu falar para vocês, ouça o que eu vou dizer. Falta de comunicação ou má comunicação destrói a família. Destrói o casamento. Você não pode brincar com isso. Você tem que... ter uma família de sucesso dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Não se tem família de sucesso dormindo, vendo televisão, vendo seriado, vivendo a vida largado. Dá trabalho. Tem que se esforçar, tem que suar a camisa, tem que conversar, tem que olhar no olho. Isso exige de nós. E essa coisa de dar atenção, demonstrar interesse é muito importante. A minha cunhada que está aqui, está com minha cunhada e meu concunhado, a pastora Juliana. Ela é muito engraçada. Para mim, é a pessoa mais incrível quando você vai contar uma coisa para ela. Porque você vai falar, Ju, você não acredita o que aconteceu hoje de manhã. Ela já para tudo, ela olha para você, ela abre os olhos, ela mexe a sobrancelha, ela começa a vibrar com você. Se a gente está perto dela, até machuca às vezes. Ela fica tão empolgada que ela fala, não acredito! E você. Mas fala a verdade, irmão, é muito gostoso conversar com gente que se empolga com você, que demonstra interesse, que dá atenção àquilo que você fala. Então, se você quer sucesso, pare para ouvir as pessoas, especialmente da sua casa, com atenção. Agora, comunicação não é só o que é falado. Existe uma comunicação que é feita e não é falada. Você chega para sua filha e diz assim, princesa, você vai lavar a louça hoje, vai colocar a louça na máquina, você vai lavar, você vai arrumar o seu quarto hoje, a casa, e ela faz assim, ó. Ela não falou nada, mas ela comunicou claramente que não gostou da ideia. Tava uma moça, tem um casal na minha igreja, ele é do Tribunal de Justiça de Brasília, estabilizado financeiramente, tem imóveis lá em Brasília, tem filhos, mais de 40 anos de idade, um cara tranquilo, mas ele falou, meu sonho é fazer direito, eu quero fazer um curso de direito, e entrou para fazer o curso de direito. Aí, a esposa dele
um dia chegou para mim e disse assim, pastor, estou achando estranho meu marido. Eu falei, o que foi? Sobre essa coisa da comunicação, que é feita e não é falada. Ela falou, pastor, meu marido começou a se preocupar demais com o corpo, começou a comprar uns perfumes novos, começou a trocar as cuecas, começou a querer ser mais playboy. E aí? Eu falei, e aí, o que você acha? Assiste uma semana de aula com ele, se apresenta para as amigas dele, para os amigos dele, né? Põe foto sua em todos os cadernos dele, da família, rindo, feliz. Vai lá, se apresenta, né? E vai bonita, e vai cheirosa, e vai poderosa, e vai arrebentando. E ela passou lá mesmo, um tempão assistindo aula com ele. Amor, não tem nada para fazer à noite, né? E tal, vou lá com você. E se apresentou para todo mundo, e fez amizade com todo mundo, chamou o povo na casa dela. Irmão, ela teve inteligência, ela teve discernimento, ela teve sensibilidade para perceber algo que foi comunicado, mesmo sem ser falado. Isso acontece com o seu filho. Às vezes ele está com manha para ir para a escola, mas às vezes é bullying mesmo que ele está sofrendo na escola. E ele comunica isso, mesmo sem falar. Você tem que ter discernimento. Às vezes está acontecendo algo ruim na sua casa, você não está percebendo. Você quer ver uma coisa? Às vezes a sua mulher, estou dando um exemplo, fala muito. Pastor, minha mulher fala, conta história, mas fala mesmo. De repente você chega em casa, ela está calada. Aí você fala, ai, graças a Deus que ela está calada. Não, meu irmão, se a sua mulher fala demais e está calada, alguma coisa está errada. Você pode saber que está sendo comunicado algo mesmo sem ser falado. Se eu chego em casa e minha mulher está calada, irmão, muito tempo eu começo, amor, o que foi? E aí? Bora, desembucha, fala, vou cutucando até sair. Não é nada, não. Claro que é, ué. Se eu chegar aqui, normalmente você fala, você não está falando, ou alguém fez alguma coisa. Bora, fala. É perceber o que está acontecendo em volta, irmãos. Quantos filhos poderiam não ter sofrido pedofilia se a gente tivesse percebido a comunicação que a criança fez, de não querer dormir na casa daquela pessoa, de não querer estar próximo daquela pessoa, porque já tinha tentado algo, e a pedofilia acontece com quem você menos imagina e espera, é vô, é tio, é primo, é qualquer pessoa. Então, irmãos, eu quero abençoar vocês hoje, em nome de Jesus, que Deus te dê discernimento, sensibilidade, para perceber o que é comunicado, mesmo sem ser falado. Ouvir com atenção o que é dito e o que não é dito. Amém? Amém. Segunda e penúltima coisa. Use as palavras certas. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu tenho 43 anos de idade e eu descobri isso há pouco tempo. Ah, se eu soubesse disso mais jovem. Você sabe qual é o grande problema na comunicação, irmãos? O grande problema na comunicação não é o que você fala. É como você fala. Mas eu não sabia disso. Aí sabe o que acontece? Eu ia tratar as pessoas, por exemplo, no meu gabinete como pastor, aconselhar, tratar algum problema, e eu vejo que os seres humanos, a gente é dividido em dois grupos quando trata desse aspecto. A tendência é essa. O primeiro grupo é a turma da sinceridade. Sabe essa turma que fala a verdade mesmo, que é franca, que é direta, que é sincera, que fala e pronto, e acabou? Pronto, eu sou dessa turma aí. E aí o problema dessa turma não é falar a verdade. O problema é que a gente fala, irmão, sem dó nem piedade. A gente fala descendo a paulada mesmo. Entendeu? Imagina uma pessoa entrar num consultório médico, e aí entra lá no consultório médico, e aí pergunta assim, doutor, qual é a minha situação? Tá ele, a família, e aí o médico acha lá o prontuário do cara e fala assim, ó, você tem câncer, vai morrer, próximo. Deixa eu te falar uma coisa, o médico falou a verdade? É culpa dele o cara tá doente? Mas ele vai ficar com raiva do jeito que o médico falou? É o que ele falou ou como ele falou? Como. O problema é o como se fala. E aqui o pessoal que é mais sincero, verdadeiro, franco, direto, que gosta de falar, normalmente não tem muito tato para falar. Fala de uma forma agressiva. Então, eu recebi uma pessoa no meu gabinete, eu ouvia, quando eu tinha a solução, quando eu vi o problema, eu já chegava, imagina assim, eu operando uma pessoa, eu abria ela,
Enfiava a mão, arrancava a doença, costurava, pólvora, fogo, pronto, tá curado, vai embora. E eu queria que ele me agradecesse, ele estava com raiva de mim. Eu chegava na minha casa, eu dizia, Maírla, minha esposa, esses crentes não querem pastor que fala a verdade, não. Esses crentes não querem coisa séria com a vida, não, amor. Esses crentes querem pastor que mente, que engana, que fantasia, porque eu falo a verdade, eu curo o indivíduo e ele acha ruim, quer sair da igreja. Mas não é, irmão, era como eu falo. Mas tem um outro tipo de gente. O outro tipo é a turma que não fala. Essa turma aqui é a turma que não gosta de problema, pastor, não quero encrenca, né? Olha, eu não falo nada, não quero meter na vida de ninguém. Eu estou vendo que o outro está morrendo, está indo para um buraco, mas o problema dele. Eu vou falar? Eu não. Ele está vendo o cara ir para o buraco, ele fica assim, ó, ih, vai cair. Vai cair. Caiu. O cara fala, rapaz, você viu o cara ia cair, não falou nada. O cara morreu, meu amigo. Morreu sem estar com raiva de mim. O importante é isso. Para essa turma aqui, não é a verdade que é importante. O importante é manter a aparência. Tudo ok. É o pior tipo de líder, irmão. Porque não confronta, não trata, não cura, não liberta. E para tratar, curar e libertar, tem que confrontar. Existe uma forma, mas tem que ser feito. E essa turma não faz. Esse médico aqui, o cara entra, ele olha, fica com dó do paciente, com dó da família, e diz que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, vamos ver sua vida, tranquilo. Cara, sério, vai. Quando o cara tá saindo, ele fala, ó, só uma coisa, irmão. Viva a vida, você não sabe do amanhã, né? Mas ele não fala. Ele não fala a verdade. E isso aqui é um absurdo, porque se você viu que alguém precisa de ajuda, de cura, você tem que falar. A verdade tem que ser falada, só que tem que ter jeito, amor, carinho para fazer isso. Por exemplo, como é que você faz a sua casa, pastor? Vamos lá. Minha filha está na faculdade, pensa numa menina maravilhosa, nunca deu problema e nem nada. E tá uma bagunça a minha casa, o quarto, as obrigações domésticas da minha filha não estão acontecendo. O que a gente tem que fazer, irmão? Tem que tratar. Vamos operar essa pessoa que está precisando de operação? Vamos. Mas antes de operar, vamos dar uma anestesia. Se alguém precisa ser operado, pelo menos vamos anestesiar a pessoa, gente. E o que é uma anestesia a nível de relacionamento com o discípulo, com um amigo, com um colega, com alguém da sua casa? É um elogio sincero que a pessoa merece, minha linda. Papai quer falar com você. Oi, papai. Ó, seguinte, princesa, você tá arrebentando na faculdade. Papai tá feliz com você. Você me dá orgulho, alegria. Você não tem problema. E elogio ela. Depois que eu terminar de elogiar, estou anestesiando a alma dela, enchendo ela, é algo positivo sobre ela, agora eu vou operá-la. Agora, gente, presta atenção numa coisa, isso aqui é neurolinguística. Nossa mente tem gatilhos contra palavras que travam a gente. Por exemplo, toda vez que você elogia alguém e fala, mas, acabou tudo. Olha, meu amor, você tá linda, mas perdeu. Você é uma bênção, mas... Então, o que anula, o que elimina o efeito da anestesia? Mas... Você é uma aluna maravilhosa, minha linda, mas... A pessoa já trava. O que a mente não tem proteção? Contudo, porém, todavia, entretanto. Então, aqui, ó. Minha linda, você é maravilhosa na escola, porém, a gente está com um problema aqui em casa. Agora eu vou operar. Sua responsabilidade aqui, e etc. Sua mãe já falou com você, eu estou falando também, é a última vez que eu vou falar sem que tenha uma consequência. Princesa, isso não pode continuar. Eu fiz algo positivo e eu anestesiei ela. Lembra que a anestesia dura pouco tempo, a operação tem que ser rápida. Entrou na operação, você operou e agora você vai terminar como todo médico termina. Quando vai embora do hospital, ele diz, ó, você vai tomar um Advil, uma Novalgina, um Tilenol de 8 em 8 horas, você vai terminar com um remedinho para dor.
e aí você termina com algo positivo. É positivo, negativo, positivo. Princesa, papai está conversando isso com você, que eu tenho certeza que você vai melhorar, minha linda. Tenho certeza que você tem condições de administrar essas duas coisas. Melhor ainda, olha só o que a gente faz lá em casa, irmão. Isso é muito importante. Minha filha, por que você está deixando seu quarto bagunçado assim, se você não é preguiçosa? Ricardinho, por que você bateu no seu irmão se você não é de bater no seu irmão? Josué, por que você mentiu para o papai se você não é mentiroso, meu filho? Agora, irmãos, sabe o que a gente faz na nossa casa? O contrário. A gente vira e fala, você não tem jeito não, olha aí. Olha a sua filha aí, porque toda vez que você vai falar mal do nosso filho, a gente põe no cônjuge, né? É a sua filha preguiçosa, é o seu filho grosso, que o DNA ruim é da sua família. Não é assim que a gente faz? Nunca vi alguém falar, minha filha está com problema. Olha a sua filha aí, ó. Olha a sua filha aí. Então a gente não tem cuidado, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que a nossa palavra gera vida ou morte. O que você está falando? Ah, você é grosso mesmo, não tem jeito. Ah, mas você é bocuda demais, tá doido? Ah, cuidado com o que você fala, irmão. Cuidado. Independente do que você era, drogado, rebelde, nervoso, isso foi antes de Jesus. Depois de Jesus, você tem uma nova criação, uma nova identidade, uma nova criatura. E alguém tem que ativar você mesmo, o DNA em você correto. Começar a falar o que você é com a nova criação que você tem, com a nova identidade em Jesus. Eu era extremamente violento, irmão. Quantos acampamentos da minha igreja eu quase fui expulso por causa de briga. Mas aí minha esposa começou, amor, você não é nervoso? Eu dizia, claro que eu sou, Maia. Não, você não é nervoso. Eu dizia, sou sim. Eu já ia ficando com raiva dela falar que eu não era nervoso. Você não é nervoso? Eu falava, sou, Maíra. Não é comigo, você não é. Irmão, ela falou tanto que eu acreditei. Porque alguém ativou o DNA em mim. Você tem que ativar o DNA certo na sua filha e no seu filho. Sei lá o que ele merece elogio, um homem de Deus, um homem pastor. Então fala o que ele merece elogio, trata a grosseria dele, você foi grosso comigo no dia da sopa, meu bem. Eu fiquei envergonhada lá e tal, mas eu sei que você vai melhorar. Por que você falou daquele jeito se você não é assim? Você tem que falar não que a pessoa está sendo, mas o que você quer e crer que ela vai ser em Jesus. Amém? Então, cuidado com as suas palavras. Eu tenho uma mensagem ali fora que chama Aprendendo a Brigar. Ela completa essa. Por quê? Porque as brigas vão acontecer. A gente só tem que aprender como resolver os conflitos. Então, na hora do problema, cuidado com o que você fala. O texto que a gente leu diz que as palavras ditas a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Vigia a tua boca, não libere morte, libere vida. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro faz o quê? Anestesiar. Depois, operar. E depois, analgésico. Começa com algo positivo, termina com algo positivo no nome de Jesus. E por último, saiba quando não falar. Comunicação, irmão, é ouvir com atenção, é usar as palavras certas e é saber a hora de falar e a hora de não falar. E a gente tem que aprender isso. Quer ver? Vou começar com os homens. Meu querido irmão, sei que tem mãe, irmã, namorada, esposa, filha, presta atenção sobre algo que é comum às mulheres. Quando uma mulher vem conversar com você, ela não quer a solução do problema. O que uma mulher quer, pastor? Isso aqui foi uma revelação. Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. É isso que a mulher quer. Qual é o problema da comunicação entre homens e mulheres? Estou falando de marido e mulher. Homem e mulher, no geral. Qual é o problema?
A mente dos homens foi feita para resolver problema. Nossa mente está trabalhando para resolver problema. É isso que a gente faz. Então imagina que eu estou passando um problema de dívida. Eu ligo para um amigo e falo, rapaz, eu preciso conversar com você. Pode almoçar comigo amanhã? Posso. Aí a gente marca o almoço, chega lá, vai falar de time de futebol, contar piada, pegar no pé, rir, nananana. Daqui a pouco a gente pede a comida. E aí no momento eu vou falar assim, cara, eu estou passando um problema sério, queria tua ajuda. Primeiro, homem normalmente, irmãos, passa as coisas sozinho, e o que é um erro. Louvado seja Deus pelo discipulado que ensina você a se abrir, porque passar as coisas sozinhos é uma idiotice, me perdoa a expressão. É muito burro. E a gente tem essa tendência como homem, de segurar, de não falar. Homem tem a tendência de só pedir ajuda quando ele acredita que a pessoa pode ajudá-lo. Homem não tem esse negócio de ficar abrindo o coração. Vai abrir meu coração. Quer desabafar. Não, homem não tem essas coisas, irmão. O homem, ele tem dificuldade, quando ele vai falar, ele, pô, esse cara pode me ajudar. O pastor está crescendo aqui. Ô pastor, me ajuda aí com a minha célula que eu não estou crescendo. O que eu faço? E o que eu quero? Eu não quero ser compreendido. Eu quero que você me dê a solução. E aí, ele senta comigo e começa. Aí eu começo a falar, cara, eu tô com uma dívida, eu não sei como, mas isso. De repente o cara olha pra mim e fala, Ricardo, já sei. Quando ele fala já sei, eu calo minha boca, ele diz, ó, você vai fazer isso e isso. Ô meu irmão, obrigado. E vou embora feliz. Aí esse cara que salvou minha vida chega na casa dele. Aí a mulher dele fala assim, quero falar com você. Aí ele para, atenção pra ela. Você não terminei de falar. É desse jeito. Aí ele pega e fala assim, ó, é só você fazer isso. Aí ela olha e diz assim, você não me entende. Aí ele fala, não, eu entendi. O problema não é esse. É só fazer isso. E aí ou ela vai brigar, ou ela vai... Tipo assim, não tem jeito. E a gente fica em crise. Eu falava assim, gente, o que essa mulher quer? O que ela quer? Eu dei a solução para ela. O que você quer? Eu vim salvar, irmão. Eu sei o que ela quer. Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. Veja duas mulheres conversando. Observe. Aqui, amiga. Não, aqui mesmo. Amiga. Eu queria te contar um problema. A outra já fala, o que foi? Aí ela fala, amiga, eu tô com um negócio no meu trabalho. Presta atenção. Ela começa a contar do problema dela. De repente, irmãos, essa menina começa a falar da mãe dela. É incrível. Ela tá falando dela, ela começa a falar da mãe, aí ela fala, minha mãe passou por isso também. Passou. E minha mãe estava no trabalho, papapá. E essa daqui, pois é, ela no meu trabalho, e elas vão falando junto, e ela vai contando problema, elas mudam de assunto completamente. Fala de outra coisa lá do fim do mundo. Aí de repente elas voltam, elas se ouvem, elas se entendem e elas se apoiam. Até se a amiga achar que ela está falando loucura, que ela que está errada, ela não fala nada. Ela não fala, você que está errada, amiga, não fala. Ela pensa, ela fica calada e entende e apoia. Então, meu amigo, você tem que aprender como entrar no universo feminino para você ter sucesso na comunicação. Eu quero te dar uma dica. Quando a sua mulher, sua filha, mãe, irmã vier falar com você, põe a mão na coxa aqui, ó. Põe a mão aqui, olha para ela e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. A cada 3 ou 4 toques que ela estiver falando, vamos lá, ela tá falando, papai, assim, ó. 1, 2, 3. Sério? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não acredito. Ela falou isso? Você tem que gemer, irmão. Se você não gemer, ouça isso. Se você ouvir uma mulher assim, ó, desse jeito aqui, calado, sem piscar assim, ó, ela vai falando, ela fala assim, você tá me ouvindo? Porque para ela, se você ficar calado, você não tá ouvindo. Ouvir para ela é você... O quê? Se você quiser se tornar o camarada, o super-herói, aí
Eu não consegui fazer isso ainda, pastor. Mas assim, ela está contando um problema, você interrompe ela no meio do problema e fala assim, e eu no meu trabalho, querido? Se você meter um problema seu no meio, ela vai olhar para você assim e falar, meu Deus, ele é meu amigo. Você abriu comigo, mulher, é isso. Você tem que gemer, você tem que interagir, e aí você vai ouvindo, aí a mulher tem a tendência de repetir as coisas. Quando ela começar a repetir, aí você bem de leve fala assim, entendi, querida. Tipo assim, pode continuar. E aí ela fala, ele entendeu, agora ele entendeu. Porque a mulher acha que a gente é meio tonto, né? E aí a gente vai falando, você vai ouvindo, você vai entendendo, e no final o que a mulher quer? Ô, minha linda, tô contigo, vou orar por você. Você quer que eu vá lá junto com você? Ela quer apoio. Meu irmão, se você fizer isso, você é o cara. O que eu faço depois, pastor, para resolver o problema? Espera uns 5 minutos, dá uns 5 minutos, passou, você volta perto dela, fala assim, meu amor, princesa, filha, olha, eu estava pensando no que você me falou. Você já sabia disso desde os 3 primeiros minutos da conversa. Mas tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. A hora é agora. Que tal se você fizer isso, isso e isso? Dá a solução, agora é a hora, vaza do ambiente e deixa ela pensando no que você deixou com ela lá. Pronto! Agora você resolveu o problema. Se você não fizer isso, ela vai ficar com raiva, vai ficar chateada. Além dessa conversa, vai ter que ter uma por causa da briga, vai demorar mais tempo, você não vai ter sucesso na comunicação, vai ter problema. Pare para ouvir do jeito que o outro entende. Minhas queridas irmãs, eu vou falar rasgado com vocês. Quando um homem vier falar com você, cala a boca, irmão. Sabe por quê? Porque nós não damos conta de falar com outra pessoa falando, cara. Não dá conta, trava. A gente não dá conta. Ó, veja 4 homens conversando. Um fala. 3 ouvem. Você vê 4 homens, um tá falando, os outros 3 estão assim, ó. A gente não dá conta. Agora, vê 4 mulheres falando. Elas falam ao mesmo tempo. E elas se entendem. Pastor, eu estava no Japão, eu vi. Estava conversando. Rompendo, cortando, querendo falar ao mesmo tempo e não deixa a pessoa terminar de falar. É horrível, irmã, pelo amor de Jesus. É horrível, a gente não dá conta, a gente desiste de falar. Aí deixa você falar, você fica tosando, cortando e entrando no meio e gemendo. A minha mulher tá falando, eu tô falando com ela, a minha mulher fala, não sei o que, não sei o que. Aí eu paro e penso o quê? É a solução. Aí ela fica calada, eu fico calada. Pode continuar, amor. Aí eu penso, por que você abriu a boca então? Deixa eu falar, fica calada. Então, minha filha, faz a mesma coisa, põe sua mão na coxa. Se o homem está falando, põe a mão na coxa e rasga a sua coxa. Aperta a sua coxa. Segura a coxa, mas ó. Como é que se ouve um homem, pastor? Assim, ó. O máximo que você faz é isso aqui, ó. Uma coruja. É concentração, é olhando. Ô pastor, já ouviu o suficiente para dar a solução. Pode interromper. Já sei, essa é a palavra mágica. Falou, já sei, ele para. Você fala, querido, eu acho que deve fazer isso, isso e isso. Pronto! Você quer ver uma coisa que me mata? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico doido. É a minha mulher olhar pra mim no meio da conversa e falar assim, ô bebê, vem cá, vem. Não. Ou então, a gente tá contando um negócio, eu vou lá no seu chefe! Não. Irmã, eu não quero que você vá bater no meu chefe, eu não quero que você venha me dar um abraço, de me colocar no colo. Eu só quero que você me dê a solução. Me dá a solução do problema e pronto. Não fica falando, meu bebezinho, só ouça calada e dê a solução. Outra coisa, irmã, aprenda uma coisa sobre homem que é um fato. Todo homem tem uma criança dentro dele que não cresce. Meu Deus! Não cresce, não adianta. A gente trocou os carrinhos pelo carrão. É o cara fazendo coleção de sapato, é preocupado com o relógio.
videogame dizendo que é pro filho, que imagina. Videogame, ele faz o gol do filho de 8 anos, levanta e grita. Rebola na frente do menino. O menino chora. A mãe fala, meu Deus, a mentalidade dessa criatura. Por quê? Porque são duas crianças, irmã, jogando. Homem tem uma criança para sempre. Adianta. E aí você quer tratar o cara tem. Vocês estão vendo que eu sou profeta, né, irmão? Então, tem hora que seu marido, filho, vai ter o que eu chamo do homem, é o momento Helmas Airlines do homem. É o momento que o homem viaja na maionese. Ele tem esse momento. Então, nesse momento Helmas Airlines dele, o que você tem que fazer? Tem que aguentar. Quando seu filho pequeno vem te contar que vai ser astronauta, você fala pra ele, ridículo, você faz isso? Não faz. Então, todo homem, no mínimo uma vez na vida, tem uma grande ideia para ficar rico. No mínimo uma vez. Então lá vem ele com a grande ideia de ficar rico para você. E aí digamos que você está ali lavando a louça, lá vem ele, porque eu tive uma ideia, uma criança. Eu vou ficar rico. Só que para ficar rico ele quer vender alguma coisa que vocês têm, a casa, o carro, investir um dinheiro, fazer um empréstimo. E mulher sente que a coisa é fria. Sente que a sociedade não vai dar certo, que o cara não presta. E aí ela está sentindo aquilo, o cara está falando empolgado, qual é o erro? A mulherada vai e dá uma cortada no homem. Fazer isso com o homem, minha irmã, é matar o cara. Você não pode fazer isso. Você tem que saber a hora de falar. E a hora não é quando ele está todo empolgado. Eu tenho um casal na minha igreja, a esposa falou para mim assim, pastor, eu não sei o que fazer. Você sabe que no Brasil, quinto dia útil, a maioria, mais Brasília, funcionário público, recebe quinto dia útil. Pastor, dia 20, até o quinto dia útil. Quando ele recebe o pagamento, quer viajar. Pastor, como é que pode uma coisa dessa? Eu falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, veja a intenção positiva desse homem. Ele quer ficar rico, pode ter a vida de madame, ele quer te levar para Disney, quer te levar para Maceió, quer te levar para Caldas Novas. Veja a intenção positiva e o que eu faço? Fecho o olho, entro no avião com ele e viaja. Na cabeça. Enquanto ele estiver falando para você que vocês vão para Maceió, para Caldas Novas, fecha o olho e veja-se em Maceió. Veja-se comendo queijinho no melaço. Veja-se comendo camarão, tomando água de coco. Imagina a praia, tudo, e deixa ele falar. Depois que ele soltar a criança toda. E aí, querida, o que você... Amor, você tem aumento de salário? Ele vai dizer, não. Recebeu alguma herança? Seu pai morreu, não estou sabendo? Não. Mas você recebeu algum dinheiro? Não. Querido, mas a gente não estava agora, dia 28, sem saber o que fazer com as contas e agora recebeu um pagamento. Não é melhor a gente parar, pensar e esperar e ver se vai sobrar dinheiro e guardar o dinheiro? Você puxa devagarzinho ele para o lado prático, racional, porque se na hora que ele está, no momento emocional, te contando as coisas, você vai lá e dá uma tosada, uma tolhida, uma cortada, deixa eu te contar o que vai acontecer. Ele vai se trancar. Homem já é trancado. Se você vai, tem nada a ver, ridículo, tá maluco? Você não tem... O que ele vai fazer? Vai se travar, não vai mais te contar as coisas, vai contar para os outros, não conta para você, e vai fazer as coisas sem te falar e sem te consultar. Então aprenda sobre homem, não dê uma cortada, ouça, deixa ele soltar, e depois que ele soltou, puxa ele para o lado prático, racional, com perguntas, para ele mesmo concluir que não é o melhor momento de fazer aquela viagem, aquele gasto, aquele investimento, aquilo ali. Você entendeu? Amém, gente? Amém. É igual o menino quer dinheiro do pai, não sabe a hora de pedir. Pede quando o pai está nervoso, pede quando o pai não recebeu o pagamento. E a hora? O pai acabou de receber o pagamento. Hora de pedir o dinheiro. O time foi campeão brasileiro. Está o menino lá com o pai dele gritando, é isso aí, pai. Eu não sei quem foi campeão, foi Corinthians, né? Vai, Corinthians.
pai tá doido, tá emocional. Pai, o quê? Me dá a senha aí, pai. Toma, garoto! É a hora que o cara tá macho, que ele quer fazer, entendeu? Tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. Olha esse texto, eu termino com ele. A Bíblia diz assim: o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. O que Deus está falando aqui, irmãos? Aquele que fala menos protege as suas emoções. O que guarda a boca conserva a alma, protege suas emoções. Quem fala demais a si mesmo atrai problema, destruição. Mais um texto para nós dizendo: ouça mais e fale menos. Então, quais são os segredos para uma comunicação? Alguém veio conversar comigo? Eu vou fazer um discipulado. Desliga isso aqui, irmão. Põe offline. Eu vou atender alguém agora. Vou conversar com alguém. Alguém pediu para conversar comigo. Meu filho, minha mulher, minha tia. Para. Opa. Pastor, eu estou no meio de um problema. Meu irmão, querida, meu príncipe, só um minutinho. Estou respondendo uma mensagem importante aqui. Eu já vou te dar atenção. Termina, 3 minutinhos. Terminou. Offline. Porque está conversando com alguém. E a luzinha. Pelo amor de Deus. Até eu quero saber o que tem aí que não para. Para, põe offline. Oi amor. Oi querida. Oi príncipe. Conversa, olha no olho. Para o que você está fazendo. As pessoas merecem, precisam de atenção. Vai falar? Cuidado com as palavras. E saiba a hora de falar e a hora de não falar. Amém, gente? Amém. Vamos fazer uma oração? Fica de pé, por favor. Que desafio a palavra de Deus, que desafio Deus nos traz nesse texto. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre. É Deus puxando de nós o nosso melhor. Sempre agradável. Então, a minha pergunta é: como é que vai a comunicação na sua casa? Suas palavras são sempre agradáveis? A minha pergunta é: você tem recebido reclamações da sua casa, da sua família? Ah, pastor, essa não sai do celular, não conversa, não dá atenção, não tem tempo. Você tem ouvido isso? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A família precisa de investimento para ter sucesso. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que antes que eu orasse por você, você oferecesse uma resposta para Deus. Antes que eu orasse, você mesmo falasse com Deus. Você mesmo conversasse com Jesus, com o Espírito Santo acerca da sua dificuldade, do seu problema, do seu desafio. O que você precisa crescer e melhorar? Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Qual texto dessa palavra, dessa mensagem, coube para você? Sobre o relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com as pessoas do seu trabalho, da sua igreja. Ouça com atenção. Use as palavras certas. E saiba quando não falar. Obrigado, Jesus, por essa manhã, início de tarde. Obrigado por esse tempo tão especial aqui nessa igreja tão querida. Por cada pessoa que veio, por cada pessoa que o Senhor trouxe. E obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que nos dá luz, sabedoria, direção, praticidade. O Senhor mesmo disse que o povo tem perecido, sofrido por falta de conhecimento. E hoje, ao trazer, meu Deus, essa palavra e esse conhecimento, meu desejo, minha oração, meu amado, é que cada coração aqui seja solo fértil. Amém. Cada coração aqui seja solo fértil. Amém.
E a palavra possa produzir frutos e mudança. Amém, Deus. Para a glória do teu nome, para o crescimento das famílias, para o bem dos lares. E que cada pessoa e cada família aqui representada receba da tua parte, da tua mão, a porção que precisa e a porção que veio buscar. No nome de Jesus, que sejam abençoados e que aquilo que precisam de milagre para dentro da sua casa, o Senhor mesmo libere hoje. Amém. Traga hoje. Amém, Deus. Nós abençoamos cada casal e cada família aqui. Amém. E declaramos a tua bênção. Amém, a Deus. tua vitória. Amém. E queremos ouvir o testemunho da mudança. Amém. No nome poderoso de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Por favor, aplauda bem forte ao nosso Deus. Aleluia.